Então, colocando o slide. Tá, nesse momento, gente, se vocês escreverem alguma coisa no chat, eu não vou conseguir ler, porque ele não consegue estar com duas telas abertas ao mesmo tempo. Mas aí, se vocês tiverem uma dúvida bem pontual, pode, quem tiver microfone pode falar. Se não, escreve no chat quando terminar a apresentação, aí eu leio e respondo, certo? Então, essa é a nossa introdução à gestão de pessoas, e nós trabalhamos sobre isso nas nossas, quando tivemos o encontro presencial no início do ano, e agora, então, a gente vai estar relembrando, porque já faz um certo tempo. Então, nós vamos tratar a gestão de pessoas como um sinônimo de ARH, Administração de Recursos Humanos. Essa figura que vocês estão vendo no slide mostra a evolução dessa ARH no Brasil. Então, nós podemos entender a nossa história com 3 períodos, né, de atividades econômicas no Brasil. Primeiro, uma industrialização clássica, que é a primeira metade do século XX, que foi quando o Brasil começou a se industrializar, né, começou a ter as primeiras indústrias. Depois, uma industrialização neoclássica, na segunda metade do século XX, então, entendendo neoclássica como uma nova industrialização, então é o boom da industrialização no Brasil, o grande crescimento da indústria, e depois, a partir dos anos 90, a chamada Era da Informação, a qual estamos vivendo até os dias de hoje. Dentro da industrialização clássica, quando a gente olha para a área de recursos humanos, nós podemos entendê-la em 2 períodos também. Um, que é chamado de fase contábil, que é a origem da administração de RH, e vai mais ou menos até a década de 30. Depois temos a fase legal, no sentido jurídico da coisa, né, que vai mais ou menos de 30 até os anos 50. A fase tecnicista, então, quando a gente fala de tecnicista, isso nos lembra a palavra tecnologia, né, que vai de 50 a 1970. Depois temos a fase administrativa, que é um período em que se desenvolveram várias atividades da área de recursos humanos, aí mais ou menos de 1970 a 1990, e a fase que nós chamamos de estratégica da administração de recursos humanos, desde os anos 90 até a atualidade. Se teremos nova fase, ainda não sabemos, né? Só o tempo nos dirá, a história nos dirá. A ideia agora é a gente poder entender cada uma dessas fases. E quando eu falo sempre, mais ou menos até os anos tal, porque não tem, assim, um ano de marco que, né, que a gente pode dizer, agora muda de uma fase para outra. A história é um processo contínuo, né, e a gente analisa a história depois que ela já passou. Então, não teria, assim, um ano fixo. É mais ou menos para a gente ter uma referência, né, de período de marco aí na história. Começando pela fase legal, pela fase contábil, né? Então, eu coloquei aqui a fase contábil e a fase legal, que integram a era da industrialização. Na fase contábil, que é o período até da República Velha, até os anos 30, nós temos a seguinte, o ambiente, que é o ambiente social, econômico do Brasil, né? E o foco na gestão de RH. Então, vocês vão ver que cada uma das fases, elas estão organizadas aqui para vocês dessa forma. Então, no ambiente, a gente diz que a questão social é uma questão de polícia. Havia muita imposição da disciplina. Então, um ambiente, assim, bastante difícil socialmente, né, com muito regrado, assim, né, as pessoas ficam muito amedrontadas, né. E a parte de recursos humanos, então, a gente diz que ela tem um cunho essencialmente contábil, como eu falei antes, né, a origem na contabilidade. Porque a primeira necessidade que se teve era contratar gente. Então, colocar gente para trabalhar nas indústrias que estavam se desenvolvendo, fazer a contabilização dessas pessoas, ou seja, os registros e o pagamento. E se alguém saísse, dá baixa, né? Então, entrada e saída de gente e pagamento. Era basicamente isso, não tinha nenhuma evolução. Então, a gente diz que tinham 2 instrumentos básicos. Um que era a mesa de colocação, que é, entre aspas, né, porque é uma oposição à mesa de negociação, que a gente fala hoje, né, em que empregadores e empregados conseguem
negociar, né? Então, naquela época não tinha, a empresa colocava a regra, a maneira como ela ia trabalhar, e quem quisesse que aceitasse isso, né, e fosse trabalhar na organização. E o livro de escrita, né, porque vocês pensem que naquela época não tinha computador, então era tudo em papel, né, tudo com máquina de escrever, caneta nanquim, né, então uns instrumentos assim bem antigos. Então o livro de escrita de pessoal como um grande livro para registrar os funcionários. Eu confesso a vocês que eu fui buscar na internet se tinha alguma figura desse livro de escrita de pessoal. Eu ainda não encontrei. Mas eu fico imaginando um grande livrão, né? Que a gente fosse colocando ali as pessoas, quem entrou, o dia que entrou, o valor que tem que pagar e tal, né? Algo bastante, assim, rudimentar. Então, a administração de recursos humanos naquele momento era isso. Era colocar gente para trabalhar, contabilizar, pagar, né? Demitir e acabou. Depois temos um segundo momento em que é o momento da ditadura de Getúlio Vargas, né? Então o Estado ele intervém em todas as instâncias da vida econômica, política e social do país. E é um momento em que muitas pessoas do campo migram para as cidades. Então é a chamada a fase legal, porque é o momento também que surge a CLT, né, que é a legislação trabalhista que ainda temos nos dias de hoje, a consolidação das leis do trabalho. Então, antes não tinha lei, vocês imaginem, agora tem. Né? Então, a empresa tem uma ênfase nesses aspectos legais, passa a se preocupar em como se proteger da CLT, porque ela vai ter que cumprir, né, todas as regras, enfim. Surge também a figura do chefe de pessoal, e as atividades ainda são muito burocráticas, né, muito disciplinares, todas as decisões tomadas de acordo com as regras. Então, é um momento em que há bastante limitação, né, também da administração de RH. Só um momentinho que está entrando mais algum colega aqui que eu tenho que liberar o acesso. Muito bem. Voltando aqui. Vamos para a terceira fase. A terceira fase é chamada de fase tecnicista da RH. Nesse momento, nós temos o segundo governo do Getúlio, né, do Getúlio Vargas, o Estado se consolida como um produtor de insumos básicos. Depois temos o governo JK, Juscelino Kubitschek. É um momento em que há uma grande entrada das multinacionais no país, um grande desenvolvimento da indústria automobilística. Depois temos o governo João Goulart, que deu liberdade de ação sindical, e, por fim, o regime militar, que aí retrocedeu, né? Manteve o sindicato sob controle. Então, vejam que essa fase tecnicista é uma fase aqui com muita alternância de governos. E ela é chamada de tecnicista justamente porque é o momento em que a tecnologia invade o nosso país. Há uma maior complexidade tecnológica e organizacional do ponto de vista de RH. Então, há uma ênfase na formação de mão de obra técnica. Claro, as máquinas estão chegando, os equipamentos, surge a necessidade de quê? Treinar os trabalhadores. Então, se forma muita gente em curso técnico, cursos de capacitação, justamente para poder saber operar essas máquinas, esses equipamentos. Mas, além disso, são importados modelos de gestão também. Então, não só equipamento, né, máquina, mas também modelos de gestão. E começam a se criar algumas coisas diferentes na área de RH, como a questão de cargos, salários, planos de carreira, começa a se trabalhar mais nesse sentido, mas ainda com um enfoque bastante burocrático. Depois, nos anos 70, até mais ou menos 1990, é chamada fase administrativa, tá? Então, acaba sendo um nome um pouco genérico, assim, para essa fase, porque se desenvolvem outras atividades administrativas de RH. Como é que está o ambiente nessa época? Ocorre a crise do petróleo, temos aí a década perdida, que é a década de 1980, uma grande aceleração da inflação, também um novo sindicalismo, as diretas já, a redemocratização do país, até que a gente chega ali no final
dos anos 80, né, com a promulgação da nova Constituição, que é a Constituição Brasileira de 1988. Então, é um grande marco nesse período. Do ponto de vista de recursos humanos, há uma preocupação com a qualificação gerencial, uma ênfase em relações trabalhistas, na negociação sindical, uma tentativa também de adotar estratégias mais participativas. Então, vejam que a gente saiu de um regime militar e agora as pessoas têm sede de serem ouvidas, de participarem mais, né? Então, as empresas também se aproveitam, no bom sentido disso, né, para trazer mais a participação do trabalhador. E uma ênfase em política salarial, planos de benefícios, né, para poder também estar aperfeiçoando essa gestão de recursos humanos. E a última fase, que é dos anos 90 em diante, a fase estratégica da administração de RH. Como é que se coloca o ambiente ali no início dos anos 90? Nós tivemos um episódio que foi o confisco bancário, vocês devem lembrar de ter estudado isso na escola, que foi um momento em que houve um congelamento das poupanças, né? Todas as pessoas que tinham a partir de um determinado valor não puderam mais utilizar o seu dinheiro naquele momento, né? Então ficou o dinheiro retido. Então foi uma estratégia econômica do país. Também houve a abertura da economia. Quando a gente fala em abertura, significa que investidores externos, né, também ingressando mais no país, investindo mais, mudanças na organização, na gestão dos processos produtivos, e aí todos os impactos que acontecem, né, decorrentes disso tudo, como o desemprego, as privatizações, um aumento do trabalho informal, do trabalho mais precário, né, das relações de trabalho, enfim, essas questões que possivelmente vocês devem estudar na disciplina de sociologia. E o recursos humanos, como é que fica nesse momento? Ele passa a apresentar esforços para entender e para influenciar o negócio da empresa. Há uma tentativa de abandonar aquele discurso romântico de RH, de que o funcionário é nosso bem mais precioso, né? Então, para um pouco essa questão, assim, e se passa a ter uma postura mais pragmática, ou seja, tentando atingir os resultados do negócio, tentando provar, por exemplo, ser estratégico é mostrar para a empresa que investir em determinado treinamento dá tanto de retorno para a organização, né? Ou, eu vou dar um aumento para o fulano, mas o retorno dele vai ser X. Então, trabalhar mais com essa questão dos números e do resultado para o negócio, né? A gente entende isso como um RH estratégico. Vocês vão dizer assim, sim, mas eu trabalhei numa empresa, ou eu conheço uma empresa que hoje, nos anos 2020, a gente não chegou ainda na fase estratégica. Claro, isso é bem comum que aconteça. A gente teve uma evolução dessas fases, aí principalmente ao longo do século XX, agora início do século XXI, mas não necessariamente todas as empresas acompanharam essa evolução. Então, vocês vão encontrar muitas empresas que estão ainda lá na fase contábil ou legal da administração de RH. Meio que pararam no tempo em relação, né, à política de recursos humanos, porque vocês viram que muita coisa mais foi desenvolvida, tá? Então, e não necessariamente todas as empresas acompanharam esse desenvolvimento. Bom, essa é a primeira parte, gente, que é um pouco da evolução. Agora a gente vai falar alguns conceitos básicos, né, relacionados à gestão de pessoas e a recursos humanos. E depois a gente abre aí para as dúvidas e perguntas de vocês. Bom, hoje, né, o que a gente considera como um perfil de um profissional para trabalhar nessa área de recursos humanos? Talvez alguns de vocês, né, se interessem e venham a atuar nessa área. Esse perfil não é um perfil fechado, assim, você não diz, todas as empresas pedem isso. Não necessariamente. Mas é um levantamento que eu fiz de determinados itens, né, que as empresas estão mais solicitando. Então, hoje, gente, informática. A gente não pode ficar lá só na fase contábil, lá com o livro de escrita de pessoal. Hoje é tudo com base da informática, goste ou não goste. Também é valorizado que o profissional tenha experiência profissional na área de recursos humanos.
Eu falo assim, tá, mas eu estou começando, claro, vocês ainda talvez não tenham, vão fazer estágios, enfim, mas depois, né, de se formar profissional, se quer seguir nessa área, isso é muito interessante, né, que a pessoa apresente a experiência sempre é valorizada. Também conhecimento não só de RH, mas de gestão de negócios, como estratégia, marketing, né, conhecer um negócio, porque vocês vão ver que dependendo do tipo de negócio, de empresa que a gente vai trabalhar, é muito diferente de um determinado outro tipo. Então, quem trabalha no comércio é uma realidade, quem trabalha em banco é outra, quem trabalha em hospital é outra realidade, tem outras demandas. Então, é interessante, né, que a gente conheça daquele tipo, conheça aquele tipo de negócio que a gente vai lidar. Também domínio de outros idiomas, sempre é bem-vindo, principalmente o idioma inglês, né? Porque muitas vezes para a gente se atualizar, a gente tem que acabar lendo e tendo contato com materiais que sejam, né, importados, que venham de fora, ou muitas vezes a gente vai trabalhar numa empresa que é uma empresa multinacional, que possa ter unidades em outros países, ou está recebendo pessoas que vêm de fora. Então é importante, né, o domínio de outro idioma. Também a experiência em outras áreas de negócio também agregam bastante a formação desse profissional. E hoje, né, como a gente tem essa ideia do RH estratégico, a orientação para o resultado, né? Então, realmente poder estar desempenhando um trabalho e mostrando que esse trabalho dá resultado para o negócio. Então, isso também é bem valorizado em termos do perfil do profissional. Bom, e esse profissional, então, vai trabalhar na administração de RH, ou gestão de pessoas da empresa. O que é essa administração de RH? Aqui temos um conceito que diz que é uma função gerencial que visa a cooperação das pessoas que atuam nas organizações, tanto para o alcance dos objetivos organizacionais quanto individuais. Então, podemos entender a administração de recursos humanos como uma espécie de balança, né, que tenta conciliar esses interesses dos empregadores, que são as empresas, e dos trabalhadores, os empregados. Vejam que aqui a balança no nosso desenho ela está em equilíbrio, mas se a gente puxar muito para um lado ou muito para outro lado, ela acaba desequilibrando. Então, é muito importante que a administração de RH tente conciliar esses dois interesses, né? Então, por exemplo, o empregador, se ele só quer lucro, né, quer ganhar mais, pagando menos para os trabalhadores, ele não vai conseguir isso, porque talvez as pessoas não vão se dedicar tanto, esse empregador não vai ter os melhores trabalhadores que dão mais resultados, então desequilibra. E os trabalhadores, por sua vez, se ganharem muito, né, se forem, enfim, tiverem tudo atendido, né, tudo que quiserem, né, e mais um pouco, vai acabar desequilibrando a balança também, porque esse empregador também não vai conseguir, né, alcançar os seus resultados, ter a sua lucratividade, se for uma empresa privada, que objetiva. Então, a questão é estar sempre podendo conciliar esses dois tipos de objetivos, né, os organizacionais, que são das organizações, das empresas, e os individuais, que são das pessoas. Claro que, se a gente for ver, assim, o que é o mais importante, como a gente está falando numa questão de negócio, sempre acaba pesando mais, né, para o lado do empregador, porque se a gente não tiver empresa, também não tem trabalhador, né, mas sempre dentro do possível, tentar fazer uma conciliação desses dois tipos de objetivos. E para que isso aconteça, então, a gente vai ter os objetivos operacionais, que vão ajudar a se alcançar o objetivo principal, que é o nível satisfatório de produtividade. Quais são esses objetivos operacionais? Primeiro, atrair as pessoas, né, pessoas capacitadas ou com potencial. Depois, manter essas pessoas por um período razoável de tempo. E mobilizar essas pessoas para que elas consigam atingir os níveis satisfatórios de desempenho. Então, a empresa vai querer os melhores, vai querer manter esses melhores, não vai querer que eles vão embora, né? Pelo menos, assim, um tempo razoável de trabalho. Claro que hoje não se trabalha mais com aquela ideia do emprego vitalício, né? Emprego para a vida toda, mas pelo menos um tempo razoável que a pessoa dê a sua contribuição e mobilizar no sentido de estimular para que realmente ela
possa dar o seu melhor e a empresa ter esse resultado. E tudo isso, gente, a gente está falando aqui teoricamente, mas isso aí não é fácil de se fazer, né? Então, é difícil atrair os melhores, é difícil manter eles, às vezes a gente atrai, mas tem dificuldade de manter, e muitas vezes é difícil, né, mobilizar, estimular, incentivar as pessoas, né? Então, aí que entram as atividades da área de recursos humanos para ajudar a fazer tudo isso. E para isso, a gente vai ter que contar com a contribuição de outras ciências, outras áreas do conhecimento, como psicologia, sociologia, engenharia. Então, tem várias ciências que vão acabar ajudando. Tanto é que, se a gente for visitar algumas grandes empresas, a gente vai ver que a gente tem profissionais dessas áreas e outras dentro da administração de recursos humanos, fazendo algum serviço especializado. Por exemplo, psicólogo, que é muito comum, né? Encontrar psicólogos que vão trabalhar, por exemplo, com recrutamento e seleção, com atendimento a funcionários, acompanhamento psicológico. Podemos ter, sei lá, advogados, por exemplo, profissionais da área do direito, que vão lidar com o direito do trabalho. Podemos ter contadores para fazer a parte da folha de pagamento. Então, a administração de recursos humanos é bem interessante, é legal de se trabalhar nessa área, porque a gente acaba interagindo com essas outras áreas do conhecimento. E ali, eu listei também, por exemplo, medicina, a gente pode pensar em outras ciências da saúde, em geral, também todas acabam se integrando, porque a gente trata de saúde do trabalhador, né? Então, às vezes a gente precisa da medicina, da enfermagem, da odontologia, serviço social, terapia ocupacional, enfim, uma infinidade de áreas que vão contribuir para uma melhor saúde, um melhor desempenho do trabalhador. Então, a gente diz que a administração de recursos humanos é uma área multidisciplinar, porque a gente precisa da contribuição de outras ciências para que a gente possa desenvolver um bom trabalho. E quem acaba sendo responsável por essa administração de recursos humanos? Não existe, assim, uma estrutura universal em todas as empresas. De qualquer forma, a gente diz que essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade compartilhada. Entre quem? Num nível de departamentos, pelos executivos de linha, ou seja, todos os chefes, todos os gerentes, todos os gestores, todas as pessoas que têm uma autoridade de comando e de decisão sobre subordinados. Então, tem equipe de trabalho, né? Tu é um gestor, tu é um coordenador, tu é um supervisor, tu tem uma equipe de trabalho, tu tem uma responsabilidade pela administração daqueles recursos humanos que fazem parte da tua equipe. Então, de uma certa forma, tu és responsável pela administração de RH. Talvez não seja pelo setor de RH da empresa, se tiver setor, né? Mas é responsável pelas pessoas. Então, é um responsável também. Num nível empresarial, a gente diz que o executivo máximo, presidente ou proprietário da empresa, é o grande responsável, porque ele tem responsabilidade sobre decisões, sobre a dinâmica, sobre os destinos da organização, seus recursos. Então, em máxima instância, é ele que responde. E nós temos também o órgão de recursos humanos. O que é o órgão? É o departamento ou a pessoa que lida com o RH, né? E esse departamento, ele tem uma função de staff. Vejam aquela palavrinha que está ali, né? Staff, uma palavrinha que vem do inglês, que significa uma assessoria, um apoio. Então, essa responsabilidade, ela acaba sendo compartilhada entre todos, entre o executivo máximo, entre o órgão de RH, o departamento, se existir, e cada chefe, cada executivo, cada gestor da organização no seu nível de departamento. Então, hoje a gente não tem mais aquela ideia, funcionário está com um problema, surgiu uma situação, manda lá para o RH. Não, hoje cada gestor ele tem que assumir essa função de gerenciar a sua equipe, de gerenciar suas pessoas e se colocar realmente. Ele vai contar com o departamento de RH, o diretor de RH, se houver necessidade, se ele precisar de uma orientação, mas ele também é um grande responsável, tá? Bom, além dessa questão da responsabilidade, a gente fala um pouquinho sobre as dificuldades básicas da administração de RH. Primeiro,
lidamos com meios e não com fins. Esses meios são as pessoas. Então, os trabalhadores que estão lá na empresa, eles não são a finalidade da empresa, né? Mas eles são meios muito importantes para que a empresa atinja a sua finalidade. E esses recursos são vivos e complexos. Aliás, não conheço nada mais complexo do que pessoa, né? Então, as pessoas são muito diferentes, têm anseios diferentes, mudam, né? Elas estão lá distribuídas em órgãos, em áreas diferentes da empresa, principalmente quando a empresa é muito grande, e aí a administração de recursos humanos também não consegue controlar tudo, não tem muito poder na organização, não entra dinheiro pela gente, então a gente não lida diretamente com fontes de receita, pelo contrário, a gente gasta, a gente tem folha de pagamento, a gente tem despesa com treinamento, enfim, com uma série de questões, né? E temos dificuldade de saber se estamos fazendo um bom trabalho. Porque, por exemplo, na área de vendas, é muito fácil saber se está fazendo um bom trabalho, pelo volume de vendas. Né? Na área de produção também, pela qualidade do produto, mas em RH, como é que a gente sabe que está fazendo um bom trabalho? Né? Talvez a gente, às vezes, não sabe, ou é indireto, né? Ah, mas se a empresa está indo bem é porque a RH também está contribuindo, está trabalhando bem. Em geral, sim, né? Mas não é uma questão tão simples, né? Como, por exemplo, na área de vendas. E, por fim, temos uma questão também para a gente poder entender a administração de RH, que é a questão da terceirização, né? Então, terceirização significa passar uma ou mais tarefas a um terceiro, né? Algum serviço profissional, a alguém que está de fora da empresa e que não tem vínculo empregatício. Normalmente se terceiriza para ter um menor custo, para ter um serviço mais especializado. Então, na área de administração de recursos humanos tem bastante terceirização também. Mas o que se terceiriza? Execução e, eventualmente, controle operacional, gestão, responsabilidade, enfim, decisão nunca se terceiriza, sempre vai permanecer com a própria empresa. Tá? Então, o que aconteceu, principalmente dos anos 90 para cá, foi que empresas que tinham grandes setores de RH acabaram terceirizando, né, parte dos seus setores e ficaram com um pequeno núcleo de recursos humanos que vai fazer só a gestão. E aí, às vezes, terceirizaram, assim, folha de pagamento, treinamento, recrutamento e seleção, enfim, então várias atividades foram terceirizadas, mas a gestão disso tudo e a decisão, não, isso fica com a própria empresa. Então, as responsabilidades contínuas, rotineiras, que são as tarefas burocráticas, passaram a ser realizadas por terceiros, enquanto que a administração de RH guarda para si práticas e em áreas críticas, como o desenvolvimento de pessoas. Então, isso foi uma mudança que aconteceu, né, dos anos 90 para cá, e que veio para ficar aí na maioria das organizações. Então, a gente encerra aqui essa parte, gente, e eu vou, então, abrir para perguntas e discussões.